Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que hoje, infelizmente, o mundo todo virou um grupo, um aglomerado, um conjunto de ratinhos de laboratório. Virou tudo ali sujeitos de um experimento de propaganda, de persuasão e de convencimento. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que esse processo aconteceu e como é que você pode se proteger de todas essas estratégias e arapucas aí que tentam sempre nos convencer de coisas que são muito prejudiciais, mas sempre vendidas como se fossem muito boas. E eu já digo para você que o grande responsável sobre isso foi aquele barbudo alemão que escreveu o manifesto do Partido Comunista. Eu vou explicar tudo para vocês aqui, tá? Antes disso, gostaria de deixar o convite aqui para vocês estarem conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Ali tem muita gente entrando, venha estar conosco, muitos assuntos interessantíssimos, atualizações semanais. A gente vai ficar o ano inteiro fazendo essas atualizações ali e a gente tem 3 grandes blocos de estudo. Primeiro bloco de estudo, jogos de poder aqui e lá fora, como se está influenciando a realidade hoje. Segundo grande bloco de estudos, a questão do cenário espiritual do final dos tempos e a influência também sobre todos nós. Terceiro grande bloco de estudos, a questão da educação financeira e como você se organiza, tá? Primeiro link aqui embaixo, vem estudar conosco. Segundo link aqui embaixo está uma série de livros que eu separei a dedo para vocês, principalmente esse aqui, ó, A Transformação Total do Seu Dinheiro, que está com nada mais nada menos do que 70% de desconto, um livro de R$80 saindo por 23, coisa de doido, tá? E aqui também o outro, Empreendedorismo Transformador, como o Steve Jobs e o Walt Disney criaram empresas de sucesso. Aí você pergunta, e esse, Daniel, tá com quanto de desconto? 70% de desconto também, saindo de R$70 por 20, coisa de maluco, tá? Então vamos lá, pessoal. O que está em jogo, né? Preste atenção que o nosso sistema perceptivo ele possui uma série de características que nos conduzem ao engano. Nós olhamos para o céu e vemos o sol se mexendo, mas ele está parado. O eco faz com que nós tenhamos a sensação de que o som está vindo de um lado, inverso ao original. A refração da luz nos faz acreditar que um peixe está mais perto da superfície do que a sua posição real. Existe uma série de ilusões que permeiam o nosso cotidiano. Entender essas ilusões e superá-las é, em muitos casos, até uma questão de sobrevivência. Imagina um índio pescando com uma vara, devido ao deslocamento da luz na água, se ele não mirar um pouco abaixo da posição que o peixe parece estar, ele não vai conseguir pescar e pode até não conseguir se alimentar. O problema é que há também uma infinidade de ilusões, que não são ilusões dos 5 sentidos, mas são ilusões cognitivas, que nos levam a entender a realidade de forma completamente deslocada. Nós aprendemos, por exemplo, nas escolas e universidades, que socialismo que é o quê? Distribuição de renda de poder. Porém, Gary Allen nos mostra que é exatamente o contrário. Munido ali de um robusto embasamento histórico, o autor do livro Política, Ideologia e Conspirações mostra que concentração de renda e de poder são consequências inevitáveis do comunismo. Por exemplo, a maioria de nós entende educação como um processo libertador, não é verdade? Alguns fazem até a correlação sonora entre as palavras livro e livre, apenas uma letra de diferença, como se leitura e ensino fossem inevitavelmente processos emancipadores. Porém, há autores que mostram o enorme poder de controle trazido pela institucionalização do ensino. No livro A Sociedade contra o Estado, do antropólogo francês Pierre Clastres, o livro começa o 10º capítulo com a seguinte reflexão. Supõe-se que ninguém deixe de pensar na dureza da lei. Dura lex, sed lex, ou seja, a lei é dura, porém é lei. Diversos foram os meios inventados, segundo as épocas e as sociedades, a fim de conservar sempre fresca a recordação dessa natureza, da dureza da lei. Entre nós, o mais simples e recente exemplo foi a generalização da escola gratuita e obrigatória. Isso está no livro da edição de 2017 do livro A Sociedade contra o Estado, página 123. Ou seja, a educação pública obrigatória serviu para reforçar a dureza da lei e fazer avançar o controle do Estado sobre as massas. É claro que isso atrairia Marx, né, sempre ávido pelo controle. Legislação forte, Estado grande, monitoramento total compõem, não por acaso,
a materialização de qualquer forma de gestão inspirada nos ideais marxistas. E foi exatamente isso que Marx vislumbrou na escola, né? Por isso que ele viu na escola um dos 10 passos para a implementação do comunismo. No final do segundo capítulo do Manifesto do Partido Comunista, depois de elencar os 9 primeiros pontos, ou passos, ou métodos para a implementação do socialismo, sempre frases introduzidas por verbos estranhos como expropriar, abolir, confiscar, centralizar, unificar, ele vai escrever o 10º passo para a implementação do socialismo: educação pública e gratuita para todas as crianças. Isso está lá na página 137 da edição de 2017 da editora Martin Claret, do Manifesto do Partido Comunista. Ou seja, o estabelecimento do ensino público gratuito funcionaria como uma das mais importantes ferramentas para o controle social e a implementação do comunismo. Não foi por outro motivo que o filósofo marxista francês Louis Althusser classificou a escola como o mais importante aparelho ideológico de Estado. Em sua leitura, ele faz uma crítica dos estabelecimentos de ensino enquanto instrumento de reforço da visão de mundo da classe dominante burguesa. Porém, o que muitos não se dão conta é que um dos objetivos de Marx era tornar o proletariado a própria classe dominante, assim subjugando as demais. Dessa forma, a escola para Marx não apenas viabilizaria o caminho para a implementação do comunismo, mas também garantiria a sua perpetuação. Tá? Para quem tem alguma dúvida, eu vou reproduzir aqui um trechinho do manifesto para vocês. Está lá na página 135 da edição de 2014 da editora Martin Claret. Diz assim, nós, mais ou menos, tá? Estou fazendo uma adaptação. Nós já vimos acima que o primeiro passo do movimento dos trabalhadores é a elevação do proletariado à condição de classe dominante, e o proletariado usará sua superioridade política para retirar pouco a pouco todo o capital da burguesia, centralizando todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, ou seja, é o proletariado organizado como classe dominante para poder aumentar o mais rapidamente possível a massa das forças de produção. Ou seja, nós, né, o mundo contemporâneo e os seus filhos e as crianças, todos têm sido submetidos na escola a um grande experimento de doutrinação, de propaganda. As pessoas se transformaram em meros ratinhos de laboratório nas mãos de engenheiros sociais que buscam a derrocada de toda a ordem social vigente. Lembrando que Marx, no final do seu manifesto, ele diz que eles se recusam a dissimular as suas opiniões e intenções, declara abertamente que seus objetivos só podem ser atingidos por meio da derrubada abrupta de toda a ordem social vigente. Ou seja, educação como instrumento para mudar a ordem atual. Deve ser por isso que eles são exatamente os pensadores marxistas, aqueles que se posicionam contrariamente, por exemplo, a institucionalização do ensino domiciliar. Claro, né, como poderia o Estado centralizador e controlador exercer a força do aparelho ideológico de Estado numa criança que está fora do sistema oficial de doutrinação, né? Aí você fica imaginando quem poderia nos ajudar, né? Quem? Os capitalistas, os mega investidores. O problema é que muitos bilionários, que a maioria pensa que seriam adeptos do capitalismo, acham maravilhosa essa visão de mundo centralizadora. No final de junho, por exemplo, o vice-presidente da Berkshire Hathaway, né, o Charlie Munger, ele afirmou num especial transmitido pela CNBC que a América pode aprender muito com o dragão do Oriente, elogiando até o controle estatal sobre a economia. Se for depender desse pessoal, é difícil achar uma solução, né? Qual seria essa solução? Talvez ela esteja nas pessoas cada vez mais estudarem. Ensinar as crianças em casa, não terceirizar completamente a educação dos filhos para o Estado, pois se a gente depender do Estado, da mídia e da cultura oficiais para educar as crianças, a gente vai estar seguindo uma jornada aí cada vez mais tenebrosa. Não é verdade? O que você achou desse conteúdo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, amém todas as coisas, retém que é bom. Fica um convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023 e também para adquirir os livros que separei a dedo para vocês. Entre muitos dos livros que separei, esses dois com 70% de desconto, tá? Forte abraço, fique com Deus, amém todas as coisas, retém que é bom. Valeu!